Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante, segue a gente lá no Instagram e vamos logo aí às informações. Bom, esse vídeo aqui eu vou dividir em dois momentos. Primeiro eu vou trazer uma informação importante, principalmente pra galera aí que se amarra em política do Vasco. Teremos um julgamento em segunda instância da decisão que colocou o Jorge Salgado como o atual presidente do Vasco. No dia 28 de setembro, na 7ª Câmara Civil, será julgado, como eu disse para vocês, em segunda instância, aquela situação das eleições do Vasco. Nesse atual momento, a decisão é favorável ao Jorge Salgado e ele é, segundo a Justiça, o presidente legítimo do Vasco. Agora teremos uma nova decisão na Justiça que pode manter o Jorge Salgado como presidente do Vasco ou fazer uma reviravolta e dar ao Levinciano a presidência do Vasco da Gama. Vamos ficar aqui aguardando qualquer novidade sobre, eu trago para vocês aqui no canal. Sem ser nesta terça-feira agora, a outra, dia 28 de setembro, será o julgamento, beleza? Vamos virar a chavinha aqui e vamos falar um pouco ainda de política. Eu gostaria de deixar com vocês um trecho de uma coletiva que o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, deu ontem e reverberou muito também aqui no nosso território cruzmaltino, porque o Mário Bittencourt estava discutindo a situação política lá do Fluminense sobre as próximas eleições. Inclusive, eles estão tentando implementar as eleições online por lá. E ao falar do atual cenário político do Fluminense, ele fez questão de comentar o que é o cenário político do Vasco da Gama. Ele detonou o Vasco na sua explanação e olha, é triste, principalmente de quem a gente escuta, porque é um rival nosso carioca, mas sinceramente, tudo que ele falou sobre o Vasco, eu não tiro um ai e nem coloco um ai. Se você isolar, fosse uma pessoa comum, um torcedor do Vasco falando, ou um jornalista, a gente talvez levaria até de uma forma melhor. Mas como vem de um presidente do Fluminense, gera um certo incômodo. Infelizmente, é isso mesmo que virou o Vasco da Gama. O Vasco hoje é um clube completamente devassado e destruído pela sua política. As pessoas pensam sempre no seu umbigo e a instituição que se dane. Então vou deixar com vocês aí a fala bem forte do Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, em coletiva ontem na sede das Laranjeiras. Fazendo essa fala aqui, porque a única coisa que a gente não pode para 2022 é transformar a eleição do Fluminense no que acontece em outros clubes. E aqui eu falo nominalmente, o Vasco. O Vasco vem numa derrocada enorme, porque há 10 ou 15 anos o Vasco tem uma briga desleal, insana, política que destruiu o clube. Judicialização, candidato, urna 7, e o Fluminense não tem isso. O Fluminense está de pé porque nós, em 2016, mesmo perdendo, fizemos a boa política. Nós, em nenhum momento, fomos detratores das pessoas. Nós, em nenhum momento, fizemos fake news. E mesmo depois que perdemos, não fizemos fake news, não criamos blogs fakes para poder atacar a instituição, para pura e simplesmente derrubar o presidente que ganhou a eleição de nós com lisura. Bom, galera, e aí, o que vocês acharam da fala do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt? Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Infelizmente, isso tem virado o Vasco da Gama. O Vasco que sempre foi exemplo de causas sociais, hoje o Vasco da Gama está virando também exemplo de tudo aquilo que os clubes modernos e bem geridos não devem ser. Falou em eleição, o Vasco é o exemplo de tudo que não deve ocorrer dentro de um clube para que ele possa ser saudável. Infelizmente, é muito triste a gente ter que falar isso aqui, mas é a dura realidade. Para finalizar, eu gostaria de virar a chavinha aqui e comentar um assunto sobre a situação dos ingressos que eu achei ridículo
o Vasco liberar apenas 1.000 ingressos para o jogo contra o Cruzeiro amanhã. E até fazer um parêntese, eu não comentei a situação do preço dos ingressos e vou comentar agora, porque quando eu gravei o vídeo, ainda não tinha o posicionamento oficial do Vasco, nem de se realmente seriam os 1.000 ingressos, que foi confirmado depois na Vasco TV, no vídeo gravado pelo Osório e pelo Isidro, e depois também foi confirmado o valor. Então, se você voltar atrás e ver o vídeo lá, eu até comentei, eu vou aguardar um posicionamento oficial do Vasco para mim poder opinar melhor. O Vasco já fez o seu posicionamento e agora eu aqui vou opinar. Eu tinha comentado, dado o meu feeling de que eu achava que a diretoria reduziu a carga de ingresso, temendo uma situação complicada, ouvir xingamentos, talvez um resultado ruim, é um clássico contra o Cruzeiro, e aí rolar quebra-quebra e etc. E cara, quando você ouve o discurso do Osório, é de chorar. Primeiro, num dado momento na fala dele, ele fala assim: a gente aqui não está preocupado em ganhar dinheiro com esse jogo. Primeiro, o Vasco é um clube hoje com mais de 800 milhões de reais em dívida. Segundo, periga muito jogar a Série B novamente ano que vem. Primeiro absurdo, clube de futebol tem que pensar em dinheiro sempre. Piorou, né, na situação que o Vasco se encontra. E olha, o discurso é tão bizarro, ele fala que não está preocupado em ganhar dinheiro, por isso ele botar a carga de 1.000 torcedores apenas. E aí, quando eles colocam o ingresso à venda, eles botam R$250. Osório, não é razoável a sua linha de raciocínio. Eu não quero ganhar dinheiro, não estou preocupado com ganhar dinheiro. Reduz o ingresso. E aí, quando você coloca o ingresso à venda, é 250 conto, amanhã é o quê? Jogo de Libertadores em São Januário. As pessoas ficaram 1 ano e meio pagando o plano de sócio sem ter, de fato, aquilo que o plano de sócio te dá de verdade de benefício, que é a possibilidade de ir aos jogos com desconto. E aí, na primeira oportunidade que o clube tem, tu coloca o ingresso a R$250, a pessoa que tem desconto de 50%, ela vai ter que pagar nesse ingresso R$125, quando normalmente os ingressos dos jogos do Vasco são de R$80 a R$100. E aí quem paga o plano de sócio, que é o meu caso, aquele plano cheio, que dá direito a 100% do ingresso, vale mais a pena ser sócio torcedor do que comprar o ingresso avulso. E aí, essa meia entrada para quem tem um plano um pouco mais barato, ele paga mais caro na meia do que ele pagaria num valor cheio, num valor tradicional. Sem contar que isso aí é exclusão. A gente sabe que o Vasco, historicamente, é um clube de inclusão, de trazer todas as camadas da sociedade. E você pegar num momento desse, o time um desespero para tentar subir a Série A, e aí você exclui o público. Lembramos, senhores, além dos R$250 do ingresso, o exame PCR está custando na faixa de R$140. Nós estamos falando de um custo de R$390 para ir a um jogo, além de você lá vai se alimentar, vai comer alguma coisa e locomoção. Se você for de Uber, de ônibus, de táxi, seja lá o que for, você vai gastar com locomoção. Se você for com o esposo, né, com filho, etc., você vai ter um custo dobrado. Eu não posso ir ao estádio, falei para vocês, porque minha segunda dose é só em novembro. Se eu quisesse ir com a minha esposa, eu ia gastar o quê? R$800 para ver um jogo do Vasco? Pelo amor de Deus. E o pior, cara, o Vasco precisando do apoio da torcida. O Vasco tinha a possibilidade de vender de 10 a 10.500 ingressos, colocou apenas 1.000, que é um tremendo do absurdo, e desses 1.000, botou ingresso a R$250. O prefeito Eduardo Paes falou que com certeza estaria em São Januário e iria ver o jogo. Realmente, a diretoria do Vasco tá querendo torcedores ilustres, né? O prefeito da cidade, pessoas do alto escalão da sociedade, porque como é que faz? Uma pessoa que ganha salário mínimo no Brasil, tá pagando um botijão de gás a quase R$100, gasolina a 7 pau, essa situação toda complicada, carne 40, 50 conto o quilo, e aí, como é que faz para assistir o Vasco da Gama? O nome disso é exclusão. E pior, vocês não estão pensando na instituição, porque se pensasse na instituição, a gente tentaria levar o máximo de torcedores possível. É uma tremenda de uma sacanagem o preço do jeito que foi. E na real, para mim, eles querem que vão a quantidade menor de pessoas, porque já estão pensando no seu umbigo primeiro. Vaias, xingamentos, inclusive no resultado
ruim, que poderia ser evitado, né, se a gente tivesse o máximo de torcedores dentro de São Januário. Um estádio que comporta 22 mil pessoas, com apenas 1.000 pessoas, se é que vai ter 1.000 pessoas, pelo custo absurdo de ir ao jogo, sinceramente, se não for aquelas pessoas que estão com gogó absurdo, né, e cantando ali, empurrando 90 minutos, lembrando que a organizada ajuda muito, porque eles puxam as músicas, tem a bateria, não sei se vão ter torcedores organizados lá, se a galera das organizadas já conseguiram tomar as 2 doses, então, sinceramente, tá arriscado a virar uma espécie de teatro, porque a gente sabe, ninguém é mais vascaíno do que ninguém, mas a gente sabe que tem aquele torcedor, né, mais da selfie, e tem aquela galerinha que vai para lá para gritar, apoiar todos os momentos. Inclusive, quando vê alguém ali no selfie, ali, dá aquele esporro e manda gritar. Enfim, vamos desejar boa sorte que o Vasco consiga vencer o jogo, mas sinceramente, eu achei um tremendo de um absurdo o que fez a diretoria do Vasco no preço desses ingressos. Enfim, quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso, galera, vou encerrar minha participação por aqui e logo mais à noite o Dieguinho chega com mais informações, beleza? Chegou a ter que dar essa moral, deixa o like que ajuda a gente bastante. E claro, se for a tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, que a qualquer momento o Dieguinho volta, Vasco, tamo junto, valeu!